Olá, você ligado no Portal J+. Hoje a nossa entrevista é uma entrevista especial. Nós vamos conhecer o Tiago Meister. Ele escreveu uma obra de ficção em cima de um dos principais acontecimentos aqui de Canoinhas, da nossa região, que é a Guerra do Contestado. Ele é jornalista e especialista em linguística e literatura, bem capacitado para escrever uma obra. Primeiramente, Tiago, seja bem-vindo ao Portal J+. É um prazer estar conversando contigo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e mandar um abraço aí para todo o pessoal de Canoinhas que está nos acompanhando e vamos que vamos. É isso aí, Tiago. Muito bem, então, primeiramente, conta pra gente de onde que surgiu a ideia de escrever uma obra em cima, né, da Guerra do Contestado. Então, eu morei em Canoinhas, eu sou paranaense, né? Eu morei em Canoinhas de 2010 a 2014, se não me engano foi essa época. E uma coisa que eu me admirei muito aí na cidade foi que a cidade vive e respira o contestado, sabe? Tem a Alto Posto do Contestado, a Universidade do Contestado e tudo. E para quem é de, talvez aí para quem já seja nativo não seja uma coisa comum, mas para quem é de fora e chega e percebe isso é diferente. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou escrever uma história sobre isso. E comecei a escrever e tal, sobre, dei uma pesquisada de leve e comecei a escrever sobre uma história que se passava no Contestado. Aí uma hora eu travei, não ia para frente e tal. Eu falei, quer saber? Eu deixei no Google Drive lá o rascunho e deixei adormecido. Aí não, em 2020, a gente já está em 2022, em 2020, na época da pandemia e tal, eu falei, quero ver o que tem lá no meu Drive e achei aquele arquivo. Ele falou, vamos ver se dá alguma coisa. E continuei a escrever. Só que daí, de novo, eu travei. Por quê? Porque o livro ele estava muito histórico. Ele estava realmente contando a história do Contestado. Tinha o Adeodato, tinha vários personagens que fizeram parte da Guerra do Contestado. E daí eu pensei, nossa, mas existem vários livros históricos sobre essa guerra, não precisa de mais um. E eu não sou um historiador, né? Tanto que tem o Fernando Tokarski, que entende muito mais do que eu sobre isso, e eu iria escrever um livro, sabe? Aí eu pensei, quer saber, eu vou viajar na maionese. Vou colocar personagens que não existiram, vou... E comecei a escrever, e foi, e foi. E aí eu comecei a entrar numas de realismo mágico, coloquei uns personagens fantásticos ali, tem um personagem que se transforma num lobisomem, inclusive tem uma árvore que fica no... Eu não lembro qual lugar de Canoinhas, né? Uma árvore que eu criei, claro, que ela é tão grande, mas tão grande, que as crianças fizeram uma aposta entre elas para ver quem que conseguiria contornar. E o menino falou, eu quero contornar. Ele começou a contornar, quando ele terminou, ele já estava velho, de tão grande que a árvore é. Então, eu criei essas... Tem vários personagens, inclusive tem um personagem lá que ele é preto e branco, ele não tem cor, ele é tipo uma fotografia, assim, preto e branco. Criei esses personagens e a história foi indo, foi indo. Eu achei bem melhor do que se eu tivesse escrito uma coisa séria, sabe? Aí, aí surgiu esse livro, que Era uma Vez no Contestado, né? Uma história de esperança num dos conflitos mais sangrentos do Brasil. E, inclusive, eu pesquisando sobre o Contestado, eu também me admirei muito, que é que quando se fala de guerras civis no Brasil, sempre fala na Guerra de Farrapos, sempre fala a guerra lá de Canudos, e dificilmente fala em guerra de Do Contestado, e a Guerra do Contestado durou mais tempo do que Canudos, Sim. morreram mais gente do que lá na Guerra dos Farrapos. Então eu acho que é uma história que precisa ser falada muito mais, assim, sabe? Com certeza. Tenho certeza que essa tua narrativa que você construiu em cima disso, ela tem uma abordagem muito criativa, né? E é realmente isso que a gente precisava, porque nas escolas, em Canoinhas, fala-se sobre contestado, e é claro, dessa maneira totalmente histórica, com Uhum. dados, contando como que aconteceu, os períodos,
os principais personagens, claro, isso é muito importante, mas também é importante ter essa visão, né, de uma maneira um pouco mais diferente, né? Sim. O que mais te chamou a atenção durante o período que você estava em Canoinhas, Thiago? Ah, foi exatamente essa questão do espírito do contestado que está nas pessoas e no ambiente, assim, sabe? A gente respira. Em todo lugar que a gente vai, tem a, a estação ferroviária de Marcílio Dias, ela está viva ainda, né? Tem Inclusive, vários prédios inclusive históricos. a estação ela foi restaurada, né? Então já é também Ah, uma maneira de eternizar essa questão do contexto. sim, exatamente. Vários prédios históricos ainda existem. Eu lembro que eu morava perto de uma ervateira que ela era de madeira e você via que madeira antiga, que estava bem conservado ainda. Isso eu achei sensacional, né, aí na cidade. Muito bacana mesmo. Tiago, quanto tempo que você levou para escrever essa obra, tendo em vista desde quando você começou? Olha, comecei a escrever em 2012, então eu levei quase 10 anos, não, mentira. Eu comecei a escrever aquele pouquinho em 2012 e terminei em 2020, então foi, sei lá, acho que uns 5 ou 6 meses para deixar Uhum. ela pronta. Sim, isso, considerando o tempo que você deixou ela na gaveta, né? Ficou lá marinando um pouco, cozinhando, para as Sim. ideias virem pipocando depois. Ok, isso é muito, muito legal mesmo. Sobre a questão do lançamento desse livro, você já escreveu outras obras, Tiago? Sim, esse é meu quarto livro e, inclusive, eu escrevi um livro sobre a família Adams, que foi no final de 2019. Conta a história da criação da família Adams. Eu escrevi no final de 2019 e estava marcado para lançar em 2020, lá em fevereiro ou março de 2020. Aí, pá, veio a pandemia e, e não pude fazer o lançamento. Inclusive, esse aqui eu também não fiz o lançamento. Ele está só à venda pela internet e não sei, talvez um dia, né, eu espero, a minha esperança é que essa pandemia acabe e eu possa fazer, inclusive ir para Canoinhas para fazer um lançamento aí. Ah, com certeza vai ser muito bem-vindo e sem contar, porque é uma história que está realmente bem anexa a Canoinhas, né? Sim, Interessantíssimo ter essa visão, né? E tenho certeza, essa narrativa parece ser muito envolvente e muito criativa. Cara, você escreveu sobre a família Adams. Gente, eu sou fã de família Adams, adoro esses olha que filmes legal. clássicos, essas histórias bacanas, né? Então, o seu estilo literário tem, então, esse rumo um pouquinho mais também pro lúdico. Seria isso, Thiago? Esse da Família Adams ele é mais uma biografia, né? As dificuldades que o autor teve para lançar a série, para lançar os filmes, foi realmente foi muito difícil. Quase que a gente não teve Família Adams. Esse é um spoiler que eu estou jogando aqui para quem quiser adquirir e saber. Exatamente, não conta todo o livro. É mais biográfico e esse aqui que é mais, como que eu digo, é mais literário, né? É Certo. claro que essa história aqui, essa ficção, ela se passa dentro da Guerra do Contestado. Então, a Guerra do Contestado eu estudei bastante para saber o vestuário das pessoas daquela época, o que eles comiam, quais profissões que existiam naquela época. Isso a Guerra do Contestado ela está bem histórica, mas a história pequena que conta a história de um grupo de produtores de erva mate que eles não sabem que estão no meio de uma guerra, né? Eles são ignorantes porque naquela época ninguém tinha estudo esse grupo da minha história e eles têm um monte de soldado andando para lá e para cá, mas para eles estão fazendo o trabalho deles. Aí eles se defrontam com um capitão do exército que foi mandado para Canoinhas para debelar os revoltosos. Só que esse capitão ele fez um pacto com o diabo e ele tá lá. Ele aproveitou que foi mandado para lá porque ele tem um outro interesse, um interesse além de debelar esses revoltosos. Eu misturei também um pouco eu peguei a história
a lança do destino, que é aquela lança que Jesus foi perfurado quando ele estava crucificado. Perfuraram Jesus para ver se ele estava morto e tal. Eu dei um jeito de colocar essa lança na história também. E dentro da história ela faz sentido. Talvez eu falando aquilo não faz sentido algum, né? O que a lança que perfurou Jesus está fazendo no meio do contestado? Mas dentro da história ali eu dei um jeito de fazer um contexto ali que faz sentido. E esse capitão que vendeu a alma ao diabo, ele está atrás dessa lança. Tudo isso acontece dentro do contestado. Que bacana. Que história, hein? Já de contar esse pequeno resumo, a gente já fica curioso para saber mais sobre essa. Não, muito interessante mesmo. A gente precisa realmente ter essas visões um pouco mais lúdicas, mas também sempre tendo em base a história. Tenho certeza que Sim, sim. isso é a principal característica dessa obra que você escreveu. Tiago, também pode contar um pouquinho para a gente, você é do Paraná e veio para Canoinhas, né? Ahn, por, qual foi o motivo que você veio para Canoinhas, né, nessa Eu época? fui para trabalhar. Fui Uhum. trabalhar no jornal aí. Inclusive, eu conheci o Ednei trabalhando no jornal lá. Ah, sim, sim. Uhum. Uhum. Ah, sim, Daí eu... profissionalmente, né, que vocês... Isso, isso. Aí eu fui trabalhar, daí eu já também... foi na época que o Instituto Federal foi instalado. Aí eu já fiz o vestibular, já passei, já comecei a estudar também. Me formei no Instituto Federal. E Uhum. fiquei um bom tempo aí. Só que daí eu voltei para trabalhar aqui e foi assim. Certo. Ah, não, tranquilo, entendido. Tiago, como que quem quer adquirir, como que as pessoas podem fazer para adquirir essa sua obra? Então, ele tá à venda só no site da editora, que é a uiclap, uiclap.com. Aí você vai lá na lupa e digita Era uma vez no Contestado, vai aparecer a obra lá. É R$ 36, né? Esse preço é o preço que a editora já colocou. Mas eu acho que tem 212 páginas, então é um preço bom. E eu Sim. espero que a galera se divirta lendo Com esse livro. certeza. É uma visão muito bacana sobre o contestado, né? A gente lendo ali a resenha, né, do livro, a gente já fica realmente envolvido e curioso para saber. Parabéns pela sua obra, né? A gente espera que você consiga Obrigado. em breve fazer esse lançamento oficial, mas eu tenho certeza que quem assistir essa entrevista aqui já vai ficar envolvido e curioso para saber sobre essas histórias aí que foram criadas e embasadas em cima desse fato tão marcante que foi na nossa região, que foi a Guerra do Contestado. Inclusive a parte histórica que cenários que tem no livro, realmente eu me inspirei na época que eu estive em Canoinhas. Eu cito aqui a cervejaria canoinhense, porque eu acho que seria muita falta minha se eu não tivesse falado sobre isso. Tem cenas que se passam dentro da cervejaria, Olha, é, tem cenas que passam na estação ferroviária também, então tem coisas. A cervejaria eu tive que dar um pouco de magia maior do que ela já tem. Eu tive que aumentar um pouco ela porque para fazer caber pessoas lá dentro, porque eu imaginei meio que um salão de Velho Oeste, sabe? você se inspirou em mais alguns pontos históricos aqui de Caminhos para escrever essa obra, além da cervejaria? Certo. É porque assim, os pontos históricos que tem lá, os pontos de Canoinhas que tem são todos da época lá de 1912, então muita coisa não tem ainda, né? Então, por exemplo, tem a Floresta do Espigão. Eu não sei onde fica quando quando eu estava em Canoinhas, eu não cheguei a conhecer, mas eu sei que ela existe ou existiu na época, então ela está no livro. Eu acho que dos cenários que eu conheci quando eu estava aí é só a cervejaria mesmo e a estação ferroviária. Ah, sim, realmente, né? Já se passaram aí mais de 100 anos Pois é. Então, são as construções mais antigas de Canoinhas. Olha, a gente pode estar conhecendo dentro dessa obra. Muito interessante isso. Inclusive, você falou mais de 100 anos, a introdução do livro eu escrevo que como essa história se passou há mais de 100 anos e todos os envolvidos já morreram, então ninguém vai conseguir provar que essa história que eu escrevi não é verdade
e ninguém vai conseguir provar que ela é verdade. Então fica aí na mente dos leitores. Ela aconteceu? Ela não aconteceu? Cabe a quem está lendo decidir. Exato. Com certeza. Muito bem, Thiago. Então agora eu deixo aberto para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui o convite para participar dessa entrevista, para falar do meu livro. Espero que a galera que adquirir curta, se divirta. Ele não é um livro triste, ele não é um livro sério, ele não é um livro engraçado, ele é um livro divertido. Eu espero que as pessoas possam se divertir um pouco. Inclusive a capa, essa primeira capa que eu fiz, eu peguei uma foto da época do Contestado, aqui os trens, né, a ferrovia. Só que daí eu achei que quem fosse adquirir esse livro ia achar que é um livro muito histórico. Então eu mudei a capa. Essa aqui é a única edição que eu tenho com essa capa. Quem for adquirir vai ser uma outra capa. Eu coloquei um duelo de Velho Oeste, porque o livro ele é bem inspirado em faroeste. Daí tem cenas de faroeste. Eu me inspirei muito em filmes de faroeste para escrever cenas. Tem duelo, tem essas coisas. E quero dizer para o povo, espero que se divirta. Com certeza. Tenho certeza que vão se divertir, hein? Até essa questão que você traz na capa e também esses fatos de história de faroeste, elas podem ter ali um pouquinho de nexo com a própria Lambert, que veio, porque ela era uma empresa norte-americana, não é mesmo? Exato. Então, aí a gente já tem essa questão dentro da própria história. Muito bacana, Thiago. Nós aqui da equipe do Portal J Mais agradecemos, né, por ter aceitado essa entrevista com a gente. Obrigado. Nos colocamos à disposição para o que você precisar, né, também. Obrigado. E a gente espera realmente que quem for se deliciar com essa leitura, aproveite, tenha um contato legal com a história e também possa se divertir. Parabéns pela sobra mais uma vez e conte sempre conosco. Muito obrigado. Até mais.